E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou fazer o comparativo para vocês entre o GBD 200 e o GBX 100. Você já conhece o canal Ednilson Relógios no YouTube? E o site? Ainda não? Então deixa eu apresentar para você. O Ednilson tem um site especial onde você encontra à venda relógios masculinos e femininos, nacionais e importados, pulseiras e acessórios, camisetas personalizadas das principais marcas de relógios, quadros especiais de decoração para sua casa ou escritório. Tudo ligado na temática do mundo dos relógios. Dá uma conferida, acesse ednilsonrelogios.com.br. Aí você escolheu o seu relógio ou acessório, como é que paga? Pode pagar via boleto, cartão de crédito, débito e com o Pix. O Ednilson Relógios entrega em todo o Brasil. E qualquer dúvida, no site já tem um link direto com o WhatsApp dele. Relógios e acessórios? ednilsonrelogios.com.br. Primeiro eu vou mostrar aqui de forma rapidamente aqui as dimensões e o peso de cada um para vocês poderem ver. Primeiro aí o peso do GBD 200, 58 gramas. Agora o GBX, 65 gramas. Ele é um pouco mais pesado do que o GBD 200, né? Talvez seja por causa dessa armação em aço dele aqui. Mas o GBX é um pouco mais pesado que o GBD 200. Agora o diâmetro de caixa. Eu vou mostrar aqui para vocês. 46 milímetros por diâmetro. Agora é o comprimento, né? Distância entre pinos. 41. Agora a espessura, 13. Agora eu vou passar para vocês o GBX. O diâmetro, 45 por 42 com 14 de espessura. Como vocês puderam ver, as dimensões dos dois relógios são bem semelhantes, né? Tanto ao peso, né? Esse aqui é um pouquinho mais pesado, inclusive na mão você já sente, quanto as dimensões deles também. Agora estão os dois aqui no pulso, para que vocês tenham noção. No pulso eles ficam imperceptíveis, a diferença de tamanho, tá? É bem semelhante à sensação que você tem ao usar qualquer um deles. Ambos são igualmente confortáveis e tem um tamanho perfeito aí para quem tem pulso fino. Agora, galera, eu vou passar para vocês a parte externa desses dois relógios aqui. Vou deixar alguns avisos aqui antes de prosseguir com o vídeo. Toda e qualquer informação, opinião que eu der aqui é única e exclusivamente baseado na minha experiência com esses dois produtos aqui. Se você tiver alguma experiência diferente, uma opinião diferente da que for dita aqui no vídeo, fica à vontade aí para expressar sua opinião no campo dos comentários, de forma educada e respeitosa, obviamente, mas leve em consideração que tudo que vai ser falado aqui é somente e única e exclusivamente referente meu ponto de vista, a minha visão em relação ao produto, tá? Então, nem todo mundo pode ter a possibilidade de ter os dois produtos em mãos para comparar. Então, já que eu tenho, eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, para que vocês possam ter esse comparativo sem ter que comprar os dois, enfim. Primeiro o GBD, ele tem aqui o bezel em borracha, a pulseira em borracha, a fivela dele
em plástico, com o trava-fivela em aço, o passador em borracha também. A tampa dele é em aço inoxidável, parafusado, e ele tem esses limitadores. Assim como o GBX, a mesma coisa. Aqui no GBX a diferença maior fica por conta no bezel, ele tem essa armação em aço inoxidável aqui. Mas a pulseira também é em borracha, passador em borracha. A fivela igualmente em resina, só com trava a fivela aqui em aço. Ele é parafusado e essa tampa em aço inox também. Ambos têm cristal mineral no mostrador e ambos contam com a tecnologia MIP, Memory in Pixel, tá? Essa tecnologia possibilita a melhor visualização do LCD do relógio em condições de pouca luz. E realmente funciona, galera. Como vocês estão podendo ver aí, a visibilidade de ambos é muito boa, graças a essa tecnologia que é aplicada aqui na tela deles. Aqui na frente é cristal mineral, como eu já falei, e a tecnologia é igual nos dois. Os botões são de muito fácil acesso em ambos os modelos, ó, botões grandes, só que no GBX cada botão tem uma textura aqui para evitar escorregar, né? O GBD não tem essa textura, porém ele tem umas gravações aqui em cada botão, como vocês estão podendo ver. Ambos são resistentes à água a 200 metros de profundidade. Os dois contam com um sistema de capaz de absorver impactos, clássico e da G-Shock aí. Porém, eu tenho que fazer uma observação quanto a esse modelo aqui, referente primeiro à pulseira e depois ao bezel. Como vocês podem reparar, esse modelo aqui, o GBX, ele tem a pulseira padrão do G-Shock, aquele engate de 16 milímetros aqui. E isso possibilita que você possa trocar a pulseira caso você tenha necessidade. É bem simples, você vai soltar aqui, vai soltar ali, vai botar uma pulseira, desde que ela tenha esse engate de 16 milímetros. Inclusive, é até um pouco mais fácil de você achar essa pulseira aqui para você colocar, caso você venha a ter problemas. Inclusive, é uma pulseira de ótima qualidade, assim como a desse. Eu até acho essa pulseira aqui melhor, né, a borracha. E ela tem essa fixação de 16 milímetros aqui, que é muito boa. Já no GBD 200, a coisa complica um pouco. Por quê? Como vocês estão podendo ver, ó, ele tem esse limitador. E esse limitador ele faz parte integrante da pulseira. Qual é o problema disso? O problema disso é que você não pode botar uma outra pulseira aqui caso você queira. Você só vai poder usar a pulseira da própria Casio. Então você vai ter que tirar. Eu estou deixando aí algumas imagens aí na tela para que vocês possam ver. Você tem que tirar esse limitador aqui. E essa pulseira ela é engatada no limitador e tudo junto engata na caixa, sendo esses parafusados aqui, ó, por esses parafusos Allen que vocês estão vendo aqui. Galera, isso é muito ruim, pelo menos para nós que somos brasileiros aqui, então tudo para nós aqui é um pouco mais difícil, é um pouco mais dificultoso. Se você tiver algum problema com essa pulseira ou até mesmo quiser trocar por simples querer, você vai ter uma dificuldade, porque essa pulseira ela tem esse detalhe aqui, é uma peça a mais. Se você tiver problema, você só vai poder botar a pulseira original. A pulseira original aqui no Brasil, caso você encontre, vai ser muito caro, tenha certeza disso. E você só vai encontrar em autorizadas. Todo mundo sabe o tamanho da extensão do nosso país aí. E em muitos lugares, muitos estados aí do nosso país não são tão favorecidos com assistências técnicas, muitas vezes precisando mandar para outro estado.
Não é o caso do meu estado aqui, eu sou do Rio de Janeiro e aqui eu tenho no mínimo umas 4 autorizadas aqui que eu posso estar mandando com uma certa facilidade, né, umas 3 ou 4, e sem contar que eu posso mandar para São Paulo também. Então, a pulseira desse relógio pode vir a ser um problema, beleza? Então, tome cuidado com essa pulseira, porque ele vem com essa peça aqui que te impede de trocar a pulseira de forma livremente, como vocês já puderam ver aí na imagem que eu botei no vídeo. O GBX ele tem esse bezel aqui, que é o tradicional dos relógios da G-Shock, ó. São 6 parafusos, você vai tirar e vai sacar esse bezel aqui, caso tenha necessidade, e colocar outro. Simples, básico, rápido e fácil, como é 90% do G-Shock que nós temos aí no mercado. Novamente, no GBD, a coisa complica. Por que eu digo isso para vocês? Esse bezel aqui, galera, ele é diferente do GBX. Por quê? Você vai tirar o parafuso aqui, tá? Esses 4 aqui, beleza, sacou a pulseira. Só que os parafusos para você ter acesso ao bezel ficam embaixo dos botões, galera, tá? Ficam embaixo dos botões. Eu vou botar agora aí uma foto desse relógio na versão explodida e vou botar uma marcação onde fica o parafuso. Ou seja, para você trocar esse bezel aqui, galera, você tem que desmontar o relógio todo. Ou seja, você vai tirar as pulseiras, você vai ter que abrir aqui a tampa do relógio. Ó, você vai ter que abrir, você vai ter que tirar o módulo, beleza? Tirou o módulo. Depois, para você ter acesso ao parafuso que está aqui embaixo desse botão, você tem que tirar o botão também. Então, galera, isso é um serviço muito específico que não é para qualquer um fazer. Principalmente se você não tiver ferramenta adequada, com certeza você vai danificar o seu relógio. Principalmente na hora de tirar o botão daqui, que ele tem um trava-pino ali, que é muito pequenininho, e você vai ter esse problema. Para mim, galera, esse relógio aqui em questão de modularidade, ele perde muito em relação ao GBX. Só esse fato de para eu trocar o bezel, eu ter que desmontar o relógio todo, tirar o módulo, isso assim, foge completamente a praticidade, a modularidade que a G-Shock sempre trouxe desde o início. Nessa imagem que eu vou botar agora de novo para vocês, vocês vão poder ver. Caso vocês não estejam acreditando, eu vou deixar aqui embaixo no link um vídeo da gringa, tá? Onde o cara desmonta esse relógio aqui todo e vocês vão ver o que eu tô dizendo. Ele tem que tirar os botões para poder ter acesso aos parafusos para sacar o bezel. Assistam um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e vocês vão entender. Então, esse relógio, esse aqui, em comparação com o GBX, questão de modularidade, ele já começou perdendo de longe, por causa da pulseira, que eu não consigo trocar facilmente, né? Colocar uma pulseira que eu queira, ou enfim, trocar facilmente. O bezel, com esse detalhe que o parafuso fica aqui embaixo do botão. E esse aqui não tem nada disso, os parafusos são aqui, a pulseira é de 16 milímetros, eu saquei e pronto. Já tá feito a troca. Então, é um ponto, galera, a vocês prestarem atenção quando forem comprar esse relógio aqui. Fiquem atentos a isso. Função. Os dois relógios, eles vão ter conectividade com Bluetooth. E os dois usam o mesmo aplicativo, que é o G-Shock Move. Inclusive, eu já fiz vídeo desse modelo aqui, um vídeo de conectividade, onde eu mostro como que você faz as configurações e tal, utilizando o aplicativo. Então, dá uma olhada no canal que você vai poder perceber.
Esse relógio aqui, em comparação com esse, no meu ponto de vista, ele é, vamos dizer assim, um pouco mais limitado. Por quê? Esse aqui, galera, esse relógio, ele tem tudo que esse aqui tem e mais um pouco. No caso, esse aqui, além de ter todas as funções que esse daqui tem, esse aqui ainda tem o gráfico de maré, fases da lua, nascer e pôr do sol, maré alta, maré baixa, ele tem. Por quê? Ele faz parte da linha Glide, que foi desenvolvida para ser usada pelos surfistas e tal. E ele precisa ter esses dados de maré alta, maré baixa, fases da lua e coisa e tal. Se você pressionar aqui, ó, você consegue ter os dados nascer e pôr do sol, fases da lua, maré alta, maré baixa, tá vendo? Ó? Nascer e pôr do sol, tudo. Todas essas informações voltadas aí para a parte de maré. Esse aqui não tem. Esse aqui ele faz parte do segmento G-Squad, esse aqui. Esse é um modelo mais voltado para a prática esportiva. Ele tem aí como destaque as funções como contagem de passos, ele exibe dados mensais, distância de corridas, dados de treino, né, no caso 100 corridas até 140 voltas por corrida, tempo decorrido, distância, ritmo, calorias queimadas. Ele tem o LCD MIP aqui e ele é capaz de vibrar. Claro que ele tem as outras funções básicas que nós já conhecemos, hora, data, alarme, cronômetro, contagem regressiva, tudo mais, além de ele possuir o modo de vibração também e a conectividade com o smartphone, onde você consegue ter acesso às notificações, igual você está vendo aqui, eu já mostrei isso em vídeo, como que funciona. Esse daqui também tem as funções de exercício que esse modelo tem. Ele também tem. Porém, além dessas funções de exercício, ele conta aí com o gráfico de maré, que eu já mostrei para vocês, o MIP, né, o LCD MIP, gráfico de maré, já falei também, dados da lua, nascer e pôr do sol. Ele tem a medição de treino, igual esse aqui tem. Ele tem essa caixa aqui com esse aro em aço inoxidável, que segundo a Cássio, é para poder aumentar a resistência contra impactos subaquáticos. No caso do surfista, ele levou um tombo e tal, e tem aquelas pedras embaixo d'água, o relógio bater aqui, esse aro é mais uma proteção para o módulo do relógio. Esse aro aqui protege ele para impactos subaquáticos, né? No caso, as rochas que ficam embaixo d'água. Ele tem a pulseira com fendas para ajudar a drenar, escoar água. Esse aqui também tem, ele vibra, né? E também tem um modo de voo, assim como esse. Como vocês podem ver, esse modelo tem tudo que esse aqui tem e mais um pouco. Esse aqui só tem a parte que diz respeito a ele mesmo, que é a parte de controle e manutenção de treino. Ele é um excelente relógio para você ter voltado aí para a área de treino, monitorar o seu treino, planilha de treino, exercício e tal. É um excelente relógio. Esse aqui também é um ótimo relógio, porém ele tem ainda mais valores. A diferença é bem pouca, galera. Eu vou botar aí na tela agora para vocês uma foto, um print, né, que eu tirei do site oficial da G-Shock. A diferença de um para outro é R$200 na época que eu estou gravando esse vídeo, tá, galera? Diferença de um para outro é R$200, como vocês estão podendo ver nesse print aí. Relação a cores, os dois têm em várias cores, como vou botar na foto aí para vocês. Esse daqui, ele tem as cores principais, que é essa, preto, azul.
Mas eu olhando no site da G-Shock, eu achei ele na cor branca, cinza e uma cor transparente também. Então ele tem mais outras cores além dessas que apareceu aí para vocês. Questão de iluminação. Os dois têm a iluminação ótima. Ó, a luz é igualzinha dos dois, como vocês estão podendo ver. Ó, ilumina perfeitamente. Até o módulo deles aqui, galera, é bem parecido. Na verdade, é idêntico, né? Ó, modo de exibição aqui. As funções padrão, vou passar aqui para vocês verem agora. A mesma coisa, tá vendo? Ó, cronômetro. Ó, isso aqui são as atividades salvas. Eu não vou adentrar muito aqui porque eu já fiz um vídeo individual de cada um deles. Então vocês dão uma olhada aí no canal que vocês vão poder conferir. E aqui as notificações, como vocês estão vendo. Como vocês puderam ver, a questão de função base é exatamente a mesma. Só que aqui eles colocaram as funções desse aqui dentro também. Ah, Ednilson, qual que você prefere comprar? Galera, por causa de R$200, eu vou nesse daqui. Porém, não é somente pelo dinheiro. Prestem atenção no que eu disse no início do vídeo. Esse daqui tem algumas coisas que pode vir a te dar problema no futuro. Pode vir, não estou dizendo que vai acontecer. Que é o caso da pulseira, que eu não consigo trocar com facilidade. E esse bezel aqui, que eu não consigo trocar com facilidade. Como eu disse, os botões para remover eles ficam embaixo do botão. Os parafusos para remover o bezel ficam embaixo do botão. Eu tenho que desmontar o relógio 100% para poder tirar esse bezel aqui. E isso é problema, galera. Isso é problema. Claro, eu falo isso baseado na nossa realidade, na realidade Brasil. De repente, se você está nos Estados Unidos, Inglaterra, sei lá, qualquer país aí da Europa, país da América do Norte, você consiga sim fazer isso de forma mais fácil. Mas na realidade do Brasil, eu acho que esse é o mais indicado, visando menos problemas de dor de cabeça a médio e longo prazo, justamente por causa do bezel e dessa pulseira aqui. Aqui no Brasil, galera, tudo já é muito caro. Imagina você ter um problema com essa pulseira, de repente sujou, manchou aqui, você quer trocar, você não arruma em lugar nenhum, ou pior, arrebentou essa pulseira aqui por algum motivo, você quer trocar, não arruma em lugar nenhum, e quando arruma é caríssimo. E aí, o que você vai fazer? Então, é problema. Essa daqui eu arrumo em qualquer lugar, e se eu não arrumar, eu coloco outra de 16 milímetros e vai funcionar tranquilamente. Então não é só o dinheiro, não é só a diferença de R$200, e sim a possível dor de cabeça que você possa vir a ter caso esse relógio tenha problema na parte exterior, beleza? Na parte exterior, porque de relógio ambos são muito bons. Função, já falei, o aplicativo é exatamente o mesmo para os dois, só que quando você loga esse daqui, ele acaba mostrando algumas funções a mais, né, que são a parte referente à fase lunar, né, maré alta, maré baixa, essas coisas. Esse aqui não mostra porque ele não tem essa função. São relógios muito bonitos. Esse aqui tem várias cores, como eu já falei. Em questão de beleza, eu fico com esse daqui. Agora, em questão de uso mesmo, eu prefiro 100 vezes esse daqui. Galera, o que eu falei aqui agora não foi para falar que esse é melhor do que aquele, ou aquele é melhor do que esse. Não foi. Como eu disse, eu tenho a possibilidade de ter os dois em mãos para poder comparar, pesquisar, para saber, na minha opinião, qual é o melhor para eu usar. De repente, você que está assistindo meu vídeo aí,
você não tem essa possibilidade de ter nem sequer um desses, tá? E você junta teu dinheiro aí e tal e tá querendo uma opinião. Eu tenho os dois e estou mostrando os dois aqui de forma comparativa para que vocês possam poder conferir. Fica a dica aí para vocês, porque quem decide se vai valer a pena a compra de um ou de outro, quem sabe isso são vocês. A última palavra é de quem vai comprar sempre, obviamente. Eu aqui falo porque eu tenho a experiência dos dois modelos em mãos para poder mostrar para vocês. Esse aqui tem, na minha opinião, esse fato do bezel dele ser de difícil acesso e a pulseira ser de difícil acesso também. Isso é um ponto extremamente negativo. Esse, pelo contrário, não tem esses pontos negativos, que é o bezel e a pulseira. Aqui nesse caso é de fácil acesso. E também esse tem as mesmas funções que esse daqui, literalmente. Ele tem as funções base, que os dois compartilham iguais, além de ter as funções de controle de treino, que esse aqui tem, esse aqui também tem. Só que esse aqui é um modelo mais voltado para a prática de exercícios de treino, e esse aqui é um modelo mais voltado para a prática do esporte aquático, né? Surf, natação, enfim. Porém, também conta com a função de treino. Por isso que eu digo, esse daqui, no meu ponto de vista, é um modelo bem mais completo do que esse daqui, inclusive em questão de praticidade de uso. Mas quem sabe disso melhor são vocês que vão comprar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve aí no canal. E é isso aí, galera. Valeu. Fui.